Boa noite. Fala, tudo bem? Deixa eu acertar aqui que hoje foi tudo corrido aqui. É, pra mim também. Eu, eu perdi o meu celular, estava pedindo para o vizinho ligar para ele para eu poder encontrar ele. Zé Domingos. Fala, Minguinha! É, diminui o teu volume aí, Carlos, porque eu tô com eco aí. Diminuiu? Alô, alô? Ah, agora Oi. melhorou. Acabou o eco aí? Acabou o eco, acabou o eco. Oi, Ana Paula. Tem mais alguém que entrou aí que eu não vi, deixa eu ver. Mariana. Aí tem gente que eu não sei o nome. Ah, Zahara, é uma professora da Estácio, ela de secretariado executivo. Uma Seja pessoa que bem-vinda. conheci, muita gente boa, me proporcionou eu dar uma aula lá na Estácio sobre arquivologia, que é a minha outra formação, né? Você Seja me falou. bem-vindo. Muito Mas bom. acabou o eco, não acabou, Minguinho? Ou tá com eco ainda? Eu que agradeço. Fala do eco, Minguinho. Esquece o cabelo do Carlos. Pô, tô ficando careca, Minguinho. Tô igual a você, carecão. Ah, viu? Acabou. Acabou. A gente já pegou a manha, já é o volume. É o volume. Eu lembrar que eu tenho que abaixar o volume. É. Então, beleza. Já chegou uma galerinha, a galera vai chegando. E a Deixa eu gente falar está só uma nessa. coisa. Eu sei que Pode ninguém falar. aguenta mais ouvir falar sobre pandemia, né? Mas nessa. Foi terça-feira. Pô, perdi um professor que me deu aula. Foi até notícia na TV. Eu fiquei sabendo pela notícia na TV. Um professor de matemática chamado Manfredão, que a gente chamava ele. Pô, aí todo mundo se assusta. Ele foi atendido por dois alunos dele, né? Ex-alunos dele. Dava aula de matemática. Figuraça dando aula. Tive aula no segundo grau com ele. A gente fica assim meio assustado quando recebe a notícia assim do nada. Hoje eu tive uma notícia também que me abalou um pouquinho também. Ó, deu aula pra Karine também, ó. Tá falando aí. Oi, Karine. Oi, Eline. Oi, Flávio. Galera que entrou que eu não tinha falado aí. Vamos pro jogo, né? Vamos. Vamos Em para a história primeiro de lugar, pandemia. Hã? em primeiro lugar, deixa eu pedir uma desculpa, fazer uma meia-culpa aqui, porque você até que me alertou, porque eu não tinha revisto a aula. Gente, Ah, a gente está às vezes no bate-papo, está descontraído e às vezes está passando muita informação e está preocupado com o tempo. Então eu cometi uma gafe no nosso último encontro e o Bruno veio me corrigir, porque eu não tinha. Aí na hora passou faz parte. desapercebido para ele e passou desapercebido para mim. Então, gente, quando a gente comentei alguma gafe, pode falar, tá? Eu errei o plural de cidadão, né? Falei cidadãos, que coisa horrível. Eu inventei uma palavra, mas acontece isso, é natural o erro, nós somos humanos e somos capazes, passíveis de erro, né? E aí eu tomar mais cuidado, Tá se eu ótimo. cometer algum erro, por favor, me corrija, porque às vezes eu estou tão fissurado aqui nas coisas que a gente quer falar e acaba passando em branco, né? Todo mundo erra. Tranquilo. Comentários feitos. Vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo da bola. Não é isso? E aí? Bom, hoje eu escolhi um tema por causa de amanhã, feriado, né? Dia 1º de maio, e Dia do Trabalhador. E aí essa coisa do comemorar, não comemorar, né? Tem essa discussão, por exemplo, lá no dia 20 de novembro, tem sempre essa discussão, né? Que é o dia do... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Quando? 20 de novembro, lá do zumbi, Propa- como é que é o nome? Do... Ai, meu Deus. Consciência negra. Da consciência, isso, muito bem. Aí fica aquele negócio, comemora, mas não é para comemorar. É um dia de reflexão, não é um dia de reflexão, é um dia só para ir para praia e que se dane e não trabalhar, e não trabalhar, e amanhã do trabalhador, né? Enfim, então tem essa coisa aí que eu achei interessante a gente conversar, né? Eu estou sempre, nas últimas semanas, trazendo temas que tenham a ver com alguma coisa próxima, né? Então,
Semana passada, né, no início de abril, a gente falou de Jesus, porque era ali próximo da Páscoa, da Paixão de Cristo. Falamos de Tiradentes, na semana anterior, né, ao feriado de Tiradentes. E como amanhã é o feriado Dia do Trabalho, eu sugeri esse tema aí para o Carlos, para a gente conversar um pouquinho sobre essa coisa do trabalhador, do movimento trabalhista, de como é que isso se deu, como é que essa data surgiu, né? E mais algumas outras questões aí. Só aproveitando, então, que já tem uma galerinha aí assistindo a gente, para a semana que vem eu não tenho tema. E aí os temas acabaram, porque não tem mais feriado. Maio, infelizmente, o primeiro e único feriado é amanhã, né? E aí eu vou abrir uma votação, tá, gente? Fiquem de olho aí no WhatsApp não, no Instagram, que eu vou abrir uma votaçãozinha lá para vocês sugerirem temas para a gente conversar aqui. E aí, Carlos, vamos começar com o seguinte. Trabalhar, o ser humano sempre trabalhou, porque... e aí, saindo um pouquinho da história, indo para a filosofia ou para a geografia, a gente trabalha também esse conceito muito em geografia, o trabalho humano é aquilo que faz exatamente o ser humano transformar a realidade à sua volta. Então, tudo que o ser humano faz, independente se nós seremos remunerados ou não, é um trabalho. Né? O trabalho humano ele é muito mais do que o emprego. Né? Eu falo isso muito para meus alunos. Né? Emprego é uma coisa, trabalho é outra coisa. Né? Mas, a gente tem que fazer um recorte, porque a história da humanidade tem milhares de anos. Né? Então, eu não vou falar de tudo, a gente tem que fazer um recorte. E a gente tem que fazer um recorte dessa concepção de trabalho no mundo atual. Quer dizer, um mundo gerido por um modo de produção capitalista, onde eu tenho uma ligação direta de trabalho com capital, com remuneração. Né? E onde é que isso começa? Bruno, acho que começa quando o trabalho deixa de ser para usufruto, né? E você trabalhar para você mesmo e o trabalho vira uma mercadoria. Então, isso acho que um marco desse trabalho virar uma mercadoria vem com a Revolução Industrial. Como você vai atribuir valores para esse trabalho, né? Um valor para explorar a força do trabalho, né? Humana. E a partir disso, eu acho que o trabalho, da nossa visão atual, né, uma visão capitalista, né, é que a gente tem o trabalho. E, ao mesmo tempo, a partir do surgimento do capitalismo, eu não digo surgimento do capitalismo, porque a gente já tinha um capitalismo em relação ao comercial, né, aquela parte comercial, mas eu falo assim, em relação ao trabalho. Seria muita prepotência falar que a Revolução Industrial proporcionou o capitalismo. Não é. O capital sempre esteve envolvido, mas não em proporção da exploração da força humana em cima daquele trabalho, né? E você receber aí, atribuir valores naquela mercadoria, a questão da mais-valia. Eu posso discordar de você? Pode. Tá bom. Eu vou lá. Então eu vou discordar de você. Parcialmente, não totalmente, não. Vou discordar parcialmente. É porque a gente fala muito essa coisa da exploração em relação ao capitalismo, e eu super entendo, eu não vou discordar, não. Existe realmente uma exploração. Isso aí, né, meio que não dá para negar, né, que existe. Mas a exploração do homem pelo homem, quer dizer, de um grupo de seres humanos explorando um outro grupo de seres humanos em relação ao trabalho, isso existe desde que o ser humano é ser humano. Sim. Sempre existiu. Eu falei que o capitalismo sempre existiu, estou falando assim. Não. Mas ele Então eu vou discordar nisso. O capitalismo nem sempre existiu, porque nem sempre houve essa ideia do capital. Né? Mas assim, a exploração do homem pelo homem sempre existiu. Isso que eu queria só pontuar na minha concepção. Você pode discordar de mim, fica à vontade. Vou lançar uma provocação. Peraí, vamos lá. Tá. O trabalho virar uma... Peraí, vamos ler aqui. Tá. O trabalho virar uma mercadoria não deixa de ter sido um avanço. Antes tínhamos regimes de escravidão e servidão, utilizados em grande grau na Antiguidade e na Idade Média. Esse ponto
que eu quero chegar. Mas eu vou deixar o Carlos falar primeiro. Eu tô falando assim, regime de escravidão, ok. Mas a exploração em cima do trabalho sempre existiu. Você está falando capital, acho que na verdade a questão de produtos, isso é uma visão minha, né? A questão de produtos, produto também é um capital. A partir do momento da ideia, eu não estou falando que não havia uma ideia tão mercadológica em relação ao trabalho. O trabalho na antiguidade, o próprio rei, você tinha que pagar imposto, você tinha que pagar tributo, o cara explorava, você tinha que trabalhar na terra do rei. Então, a exploração do trabalho sempre houve, que gerava um capital. Mas eu acho assim, o sistema, por isso que eu acredito que, não estou falando nem que seja um capitalismo primitivo, né, que é um termo até utilizado, um capitalismo primitivo nessa época. Para mim, na minha visão, e aí eu respeito a sua visão. Não, claro, lógico. A partir do momento que você explora porque, assim, define para mim o que é capitalismo. A primeira questão que eu ia jogar para você. Aí é uma outra live. Aí... Eu estou falando. Agora, a questão de você... E aí eu digo assim, o capitalismo se enraiza a partir do momento que ele começa a explorar o trabalho humano para lucrar muito mais naquele sistema. E aí você começa a gerar lucros numa pequena parcela da população. Aí sim você tem um capitalismo enraizado. E aí, sim. Aí eu vou começar, eu já tinha comentado com você. A questão, você precisa de ter uma aglomeração para poder explorar essa mão de obra. Então, todos os sistemas que prevêem a Revolução Industrial, como o cercamento do campo, que vai gerar um certo êxodo rural para a população, vai causar fome, vai proporcionar eu poder pagar o que eu quiser em cima daquele trabalho, você não estimula. Você vai gerar a terra vira mercadoria, e com a terra virando mercadoria você explora o camponês também como trabalhador, também é uma outra fonte. Acho que aí é o momento que enraiza o sistema capitalista. Sim. E também vai começar a criar uma oposição a esse sistema. Porque tudo, eu sempre brinco, tem o bom e tem o mal, tem um sistema versus o outro. E aí nesse mesmo sistema que a gente tem... O ser humano tem essa mania do maniqueísmo, né? Acho ridículo, o surgimento do oposto, né? Eu acho que é o conflito, né? E uma vez eu ouvi, não lembro quem falou isso, né? Li e já ouvi pessoas comentando, né? Que é através do conflito que a gente cresce, né? Então é sempre esse conflito que vai gerar uma nova ideia. Fala. Eu vindo para aí porque o Gustavo falou, e é uma provocação, porque a galera de esquerda vai tirar minha carteirinha, né? Eu perco a carteirinha de esquerda nessas horas. Mas, assim, eu concordo em muito com o que o Gustavo escreveu. E concordar não quer dizer que a nossa situação atual seja boa. Eu acho que a situação atual dos trabalhadores é péssima. Mas é a melhor que nós já tivemos na história da humanidade. E eu falo a mesma coisa para o nosso estilo de vida, né? Eu acho que esse mundo capitalista, esse mundo urbano que a gente vive e tal, ele é uma bosta. Ele tem um monte de problema. Tem um monte de coisa que a gente precisa lutar, pensar para melhorar. Mas ainda assim ele é melhor, né? A gente tem uma brincadeira às vezes de ficar pensando assim, como é que seria viver numa outra época, né? A gente tem essas coisas às vezes, né? Aí, às vezes, a gente vê aqueles, tipo, Game of Thrones, né? Senhor dos Anéis, essas paradas. E fala assim, devia ser maneiro, né? Viver na Idade Média. Devia ser maneiro nada, gente. Desculpa, mas assim, eu na Idade Média, eu ia ser um servo que provavelmente ia morrer de alguma doença muito esquisita aos 35 anos de idade. Se chegasse aos 35 anos de idade, né? Ia ser analfabeto, ia ficar trabalhando no campo a minha vida inteira. Porque eu não acho que eu seria um senhor feudal. Né? Então, prefiro a minha vida de hoje, por todos os problemas que ela existe. E isso tem a ver com o trabalho também. Eu acho que a situação do trabalhador hoje é muito ruim em diversos aspectos, mas é melhor do que ser escravo. Acho que você seria condenado à morte antes. Talvez.
Se eu fizesse essas pelos seus lives, ideais. né? Mas enfim. Ah, isso aqui era um... Então, Domingos, aí é porque assim, vamos lá, eu estou comparando a situação atual com uma realidade europeia, né? Estou sendo eurocêntrico aqui de uma visão de sociedade europeia, de antiguidade e de Idade Média. Se a gente for pensar em Brasil, por exemplo, que aí o Domingos está falando que isso aqui era um paraíso antes dos exploradores chegarem. Eu posso pensar realmente que um modelo de vida primitivo, né, que a gente chama, né, de primitivo, né, as tribos indígenas e tal, realmente tinham um modelo de vida muito diferente e que talvez fosse realmente muito melhor. A gente pode entrar aqui nessa análise, ficar uma live inteira aqui falando só sobre isso, não é o foco aqui hoje, mas assim, eu posso ver isso. Mas assim, será que a gente conseguiria hoje ainda estar vivendo como os nossos nativos viviam? Se os europeus não tivessem chegado na América, como seria essa transformação? Porque alguma coisa eu acho que teria sido transformada. O que seria? Eu não sei. Eu só consigo trabalhar na história com o que aconteceu de fato. O se fica na ficção, né? Então, assim, eu concordo. Eu acho muito bacana o modelo de sociedade indígena. Mas funcionava naquelas sociedades que eram menores, sociedades que eram seminômades. Como é que seria isso hoje? Eu não sei dizer, não sei, né? Aí a gente entra aqui numa loucura de imaginar uma realidade paralela que não existiu. Infelizmente, a história é essa. O europeu veio para cá, explorou, colonizou, e, enfim, e etc. Vamos voltar para Revolução Industrial, como você estava falando. Sim. Na Revolução Industrial, basicamente, Carlos, surge essa ideia de duas classes, que na verdade não é só duas classes, né? Até porque ainda existia nobreza, ainda existiam outras classes. Mas vamos aqui tentar simplificar a vida, né? A nossa vida. A gente entra na questão das duas classes, que é a burguesia e o proletariado. Burguesia é classe que já existia desde a Idade Média, muito antiga. A gente fala de burguesia às vezes e acha que a burguesia tem a ver com capitalismo. A burguesia é muito mais antiga do que isso, né? Exatamente. E o proletariado, que é esse trabalhador industrial, que aí sim, esse tipo de trabalhador vai surgir na Revolução Industrial. Né? Sim. Então, como eu já falei, uma massa, quando a terra vira mercadoria, você tem através do cercamento do campo a expulsão da população, né, de boa parte da população por um sistema urbano que não tinha estrutura para receber essa população, né, você vai passar por um período caótico, né, doenças, e você passa a ter uma grande quantidade de mão de obra, né, e aí essa mão de obra em excesso permite que você pague o que você quiser e permite que você explore o máximo essa mão de obra. Porque se você não quiser, tem outro que queira. Então, por isso, quando a gente fala em relação aos cercamentos de campo, foi uma peça fundamental para a exploração do trabalho, né? E a questão do capitalismo, né? Porque se antes o cara era um artesão e ele produzia para ele agora vai fazer esse trabalho utilizando máquinas, vai fazer o mesmo trabalho que ele demorava 5 dias, ele vai fazer em um dia, né? E vai fazer a quantidade muito maior no final do mês, né, desse trabalho, e acima de tudo, ele não vai ficar com lucro. O lucro quem fica é o patrão, ele vai ficar apenas com o valor que o patrão determinou que ele deve ganhar. E aí você tem um cenário caótico urbano, você tem um cenário caótico de exploração do trabalho humano. Vai começar a surgir, né, vai começar a estourar, né, na verdade, começar pequenas articulações para questionar esse sistema de exploração do trabalho, né? E aí é daí do momento que você tem o surgimento da questão do socialismo, novas visões, por uma ideia mais social do que ser explorado pelo patrão. E aí alguns movimentos, vou citar aqui alguns movimentos que surgiram, né, mas bem superficial, que não é nosso interesse entrar nos movimentos, mas o ludismo, que acreditava que a máquina era a grande causadora de desemprego, né, e aí foi
pregado para você quebrar as máquinas, né? Que foi um movimento para quebrar as máquinas, né? Seria foi mais ou reprimido. menos comparando quebrar as máquinas de escrever quando elas surgiram, porque era importante escrever à mão, né? Que não ia adiantar nada, né? Lógico. Ou quebrar os computadores, porque era melhor usar a máquina de escrever. Era isso, né? Era sempre botar a culpa numa tecnologia que, cara, vai passar por cima de você, não tem jeito, né? Também surge também nesse período o cartismo, né? Que o próprio nome diz, né? Que foi uma carta elaborada pelo povo, fazendo uma série de reivindicações, né? Sobre a questão econômica e política, que é uma característica a mais, né? Que eles reivindicaram. Basicamente o cartismo ele vai trazer essa ideia de que não só o cartismo, né? Mas o cartismo ele vamos supor, é o primogênito dessa ideia, né? Mas essa ideia dos trabalhadores perceberem que eles precisam ter um representante dentro da política para poderem reivindicar essas, né, melhoras, mudanças e etc. Então, assim, não adianta mais só, tipo, quebrar tudo, né? Você precisa ter um cara lá, porque esse cara lá me representando, né? Um cara que seja operário e tal lá, ele vai poder, né, votar leis, né, aprovar leis a meu favor, né? Então, essa é a ideia. Fala. O sindicalismo, né, que também surge com a questão que o sindicato deveria governar os trabalhadores, né, os operários. Deixa eu falar, posso falar um pouquinho do sindicato? Pode, sim, deve. Sindicato é uma coisa importante para mim, né? É porque a gente tem uma ideia no Brasil, e a gente vai chegar nisso se der tempo, a gente tem uma ideia no Brasil de sindicato é uma coisa ruim, porque o sindicato tem essa ligação com o governo, aí tem essa discussão do imposto sindical, de você ser obrigado a pagar e você não quer, e é sindicato para tudo, um monte de sindicatos, e enfim, essa história toda que, na verdade, começa lá em Vargas, né, e que começa a transformar o sindicato num braço governamental, num braço estatal. O que perde completamente a sua ideia do que é um sindicato, né? O sindicato ele é uma ideia muito importante, né? Você ter uma organização de um grupo de trabalhadores para que eles juntos tenham força de reivindicar mudanças que eu sozinho, como funcionário, não consigo. Então a ideia do sindicato e a importância do sindicato ela é fundamental. Infelizmente, no Brasil, a gente tem esse senso comum de ser algo ruim e ter realmente alguns sindicatos que são péssimos, não fazem nada, que são horrorosos, e outros que fazem um bom trabalho, mas que sofrem com o senso comum, né? Como o Gustavo botou agora, mais importante hoje do que nunca, porque é isso, a gente precisa se organizar, a gente precisa ter esses grupos de trabalhadores unidos para, né, terem uma representação, porque eu sozinho vou fazer o quê, gente? Né? É uma falta, acho que a maior questão hoje em dia é uma falta de coesão em relação aos sindicatos, né? Ele virou também uma disputa política dentro. Não estou dizendo que o sindicato não é uma política, mas ele virou mais uma questão partidária dentro dos sindicatos do que a questão de luta pelos trabalhadores. E isso acabou enfraquecendo o momento, atualmente, né? A questão de defesa do trabalhador dentro dos sindicatos. Eu acho que esse é o maior mal. É lógico que ninguém vai ser apolítico, né? Mas eu acho que a questão política, quando começa a reinar e os sindicatos se tornam manobras para manobrar a massa, né, da população, de certa forma, né, isso que enfraquece o movimento. E eu acho que é o que mais quer o liberalismo atual que hoje a gente tem, o que mais quer são os sindicatos enfraquecidos. A Zahara, me corrija se eu tiver falado errado, tá? Seu nome. Desculpa. Ela falou uma coisa que é importante, né? Eu vou trazer aqui, sem levantar bandeira e sem levantar polêmica, mas eu acho que é importante. Sempre quando a gente fala de sindicato, eu lembro de uma entrevista que o Lula deu na cadeia. A primeira entrevista que ele foi permitido dar quando ele estava preso ainda, agora, né?
E uma das conversas que teve foi uma entrevista longa, e falando sobre sindicato, sobre movimento de trabalhadores, né? De você conseguir reunir trabalhadores e tal, para manifestações, para movimentos sociais de uma forma geral. E o Lula falou uma coisa, e aí podemos amar ou odiar o Lula, tá? Tá liberado aqui, não tem problema nenhum. Mas ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele, logicamente, tem uma experiência sindical, né? Lógico. E aí, ele falou o seguinte, que na década de 80, quando ele era sindicalista, era muito fácil chegar numa fábrica e organizar aqueles trabalhadores para uma greve, para um movimento. Era muito fácil. Chegava ali na Volks, chegava ali na Ford, ali na GM, ali no ABC Paulista, você tinha fábrica com 10 mil, 15 mil funcionários. Você chegava ali, meu irmão, falava para aquela galera e a parada se espalhava e organizava. Hoje, apesar da tecnologia de comunicação ter avançado, quer dizer, internet, etc., a condição de organizar trabalhadores está muito mais difícil. Primeiro porque as fábricas estão esvaziadas. Eu chego numa mesma fábrica que ontem tinha 10 mil funcionários, hoje tem 4 mil. Né? Quer dizer, muito menos trabalhador nas fábricas. E segundo, esses movimentos, exatamente por conta da internet, a internet ela tem a capacidade de reunir mais pessoas, mas com um foco de informação disperso. Então, na década de 80, ele tinha uma comunicação mais restrita, que era dentro da fábrica, mas a mensagem era muito certa. Hoje, eu consigo fácil, entre aspas, né, botar 1 milhão de pessoas na rua usando a internet, mas acontece o que aconteceu em 2013, né? Qual é a pauta? O que eu quero? O que eu estou pedindo? Eu estou aqui porque eu vi, porque eu achei maneiro. Unificar as pautas, né? Exatamente. E o Lula falou sobre isso, e eu acho que é interessante trazer esse ponto de vista. Podem odiar o Lula, podem amar o Lula, tá? Fiquem à vontade, é liberado aqui no meu canal, amá-lo ou odiá-lo. Não fazemos censura aqui. Não, fica à vontade, tá? Só não pode amar o Bolsonaro. Tá ok. Deixa eu falar. Continuando, a gente tinha falado sobre sindicalismo, teve o fabianismo, né, que foi liderado até pelo irlandês Bernardo Shaw, né, que era que ele acreditava num socialismo, né, evolutivo, que seria o quê? Ele acreditava que, pela situação que estava se caminhando, a sociedade ia se tornar socialista, né, ia acabar pelo senso comum, ia todo mundo se tornar socialista, e sem pegar em armas, sem precisar de revoluções. Era o que ele acreditava, né? Eu acho que ele errou. Continuando. Acho que ele errou. Foi que quê? Ah, tá, ele. Ah, sim, tá. Mas aí são ideias, cada um defende. Estou esperando ainda, estou esperando. Não, mas aí é isso aí, faz parte. Né? Aí, um dos papéis também, vale lembrar que a Igreja Católica, né, lança o pensamento social, né, que eu acho o Papa Leão XIII, né, que ele lança a bula papal Renunvarum, né, que seria ideias novas, né, mais ou menos traduzida, né. E aí eu acho que é uma coisa muito interessante, porque ele fala sobre a questão da manutenção da propriedade. Lógico que a igreja sempre teve muita propriedade, e aí ó, o risco de você proporcionar uma reforma agrária, você acabar com a questão da propriedade privada, isso para a igreja era um perigo, né? Mas ele começa a defender uma justiça social, uma condição melhor para os trabalhadores dentro da fábrica. Na verdade olha, ou vocês dão essa situação, ou eles vão se revoltar e a gente vai acabar perdendo, porque o trabalhador é a maioria. A gente sempre é a base da pirâmide, né? Nunca vai se inverter, né? Nunca o dono do capital vai ser a base de uma pirâmide na sociedade. Apesar que nós tivemos, só fazendo um parênteses aqui, porque eu não posso deixar de registrar, nós tivemos um período pequeno, mas tivemos um período da história de Portugal, que Portugal viveu uma crise enorme, um pouco antes das grandes navegações, porque viveu exatamente a pirâmide invertida, né? Onde eu tinha mais nobreza do que trabalhadores, né? Mas, enfim, isso aí foi um caso, uma exceção na regra.
Mas muito através de títulos, né? Doados, Já comprados, sim, né? mas aí não importa, a questão era essa, Você né? precisava. É, Quer dizer, a massa da população sempre foi a base de uma estrutura econômica. Isso é. aí. E a partir do momento que ela entender que ela manda na, na economia, que é ela que faz gerar essa economia, ela vai poder direcionar melhor os seus ideais políticos e sociedade. Só falta, acho, uma articulação maior, coisa que a gente não tem. Bom, Tem e muito. o 1º de maio? Então, esses movimentos iniciais eram descentralizados, não havia uma união, né? Então, e o que acontece? Um dos movimentos descentralizados, né, que ocorreu na América do Norte, né, em 1º de maio, em Chicago, mais especificamente, né, ele foi os trabalhadores se reuniram, foram para a rua, né, pararam, e pediram condições melhores de trabalho, a redução da carga horária de 13 para 8 horas. E isso criou uma confusão, morreu gente pra caramba, né, nessa confusão. E começou, um pouquinho antes, né, já começou a se ver que faltava uma articulação entre os sindicatos e a nível nacional mesmo, se entender porque assim, era explorado na América do Norte, era explorado. Só deixando claro que você falou América do Norte, foi nos Estados Unidos, né? Chicago, Estados É, Unidos, beleza. Vai. desculpa. Segue. Então, assim, na Europa, em todos os países, a gente vivendo um período da Revolução Industrial, né, da primeira e da segunda, a população sendo explorada sem limite e explodindo movimentos. Calma aí, vamos tentar unificar, né, esses movimentos, não unificar os movimentos, mas unificar os ideais para a gente tentar aumentar nosso poder de luta, né? E aí acontece, eu vou falar muito de alto também, para a gente não entrar nisso, acontece a Segunda Internacional, ou a Internacional Socialista, ou a Internacional Operária, que são esses Mas você nomes está dados. falando da Internacional de 1891 na França, é isso? 1889, Ah, tá. Tá bom. tá? Tá. Que há uma unificação pela questão das lutas, né? A Segunda Internacional, né? Porque há uma unificação pelas lutas, e nessa reunião, né? Isso aconteceu em 1886, 3 anos depois tem essa reunião, né, internacional, né? Porque eu só ia colocar um adendo, é porque eu estava pesquisando aqui antes da live. Na verdade, esse dia ficou marcado, não foi pelo 86, né? Porque 86 aconteceu lá em Chicago, né? Foram 500 mil trabalhadores em média, a polícia repreendeu, teve morte e tal, não sei o que lá. Beleza, mas até então foi uma coisa local. Só que aí, um ano depois, em 1887, vários grupos de trabalhadores espalhados pelo mundo, principalmente na Europa, resolveram paralisar no dia 1º de maio para fazer tipo uma homenagem aos que morreram um ano antes. E aí, a partir daí que o 1º de maio começou a ficar marcado. Ainda não tinha virado feriado, mas começou a chamar a atenção das pessoas esse 1º de maio. Isso é interessante na história. E nesse congresso ele fica estipulado como 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Eles estipulam, e como um dia de luta por condições melhores, né? Esse movimento também mais tarde é o mesmo movimento que mais tarde vai intitular o Dia de Luta pela Mulher, em 8 de março, essa Segunda Internacional aí. Lógico, então eu vou dar um pulo aqui, vou chegar para o Brasil, porque senão a gente não consegue chegar aos dias de hoje. Tá ótimo, porque a gente está chegando na metade, é isso aí mesmo. Eu estou acompanhando o tempo aqui. Tá, Então, o movimento operário no Brasil, né, ele vale, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que a grande massa da população que trabalhava, boa parte, né, da população que trabalhava nas indústrias, eram imigrantes europeus que vieram para o Brasil. Então já sofriam essas influências, essas explorações lá. Só um minutinho, Minguinho, a gente já vai te responder isso aí já. Tá. Fala, Carlos. Sofria essa exploração de lá. E vem para o Brasil, né, com os ideais também do socialismo, uma ideia melhor. Anarquismo, e acaba sendo explorado,
o anarquismo, que é muito influência, é algo pouco estudado aqui no Brasil. Eu tive, se eu não me engano, tem um professor da UF que trabalha e dá aula, que é até meu xará Carlos Ador. Ele fala sobre a questão do Brasil anarquista, né? Toda a questão o movimento anarquista que teve no Brasil, né? É um professor da UF, nem sei se ele ainda está na UF, né? Mas me deu aula, um cara espetacular, e é um cara que estuda o anarquismo aqui no Brasil. É uma das referências, tá? Eu tenho outros, mas claro, que veio em mente agora, tá? Então, esse movimento vão ter orientações anarquistas, como a gente falou. Então, assim, a gente vai ter vários periódicos, né? Nesse período, a gente vai ter de 1889, a gente tem o Protesto, depois vem o Libertário, em 1904, Terra Livre, acho que em 1905 também. Vão surgir jornais também falando, o mais conhecido ficou o Grito do Povo, de 1889, que lançou a campanha pela redução da jornada de trabalho. Tem o jornal Avante. Em falar nisso, gente, a Biblioteca Nacional, só fazer um detalhe, a Biblioteca Nacional, ela digitalizou boa parte dos periódicos. E hoje você consegue, o sistema de busca dele por periódicos na internet é espetacular. Você consegue achar temas sobre a questão do anarquismo, tudo. Se você lançar na questão de busca, ele vai encontrar o jornal dessa época, porque, assim, pode passar um ou outro, mas ele encontra um grupo de jornais. Então, para pesquisa, para o pesquisador e para o curioso mesmo, né? Eu utilizei o mesmo sistema para escrever um livro que eu lancei há 2 anos atrás, que eu queria pesquisar sobre uma pessoa que foi importante na época, e eu consegui achar fotos de jornal, informações. Então é muito bom esse novo sistema da Biblioteca Nacional. O meu trabalho acadêmico todo foi através da... Como é que é? Emiroteca, né? Emiroteca. Eu não sei falar direito aquele nome não, mas é aquilo lá, a pesquisa da Biblioteca Nacional, dos periódicos. Em 1901 a gente tem a primeira greve dos trabalhadores, dos pedreiros, né? Que eles pediram a redução e conseguiram até de 12 para 10 horas, né? Eles queriam reduzir para 8, né? Mas na negociação conseguiram reduzir para 10. O que eu acho legal a gente começar a apontar aqui, que a gente não vai conseguir falar de tudo, porque, né, não tem nem como. Ser bem resumido. Não, a questão nem é essa. A questão assim, é que você tem movimentos grevistas, né? Então, assim, a greve, ela passa a ser o principal movimento de luta do trabalhador. Parar de trabalhar, né? Porque, assim, a gente lá no início da live, a gente lembrou do ludismo, do cartismo e tal. No final das contas, a gente viu, e aí, assim, até hoje, uma das principais ferramentas de luta do trabalhador é a greve. Quer dizer, eu paro porque a produção vai parar e o meu patrão, seja ele qual for, se for o Estado, né? Se for uma estatal, o Estado, se for uma empresa privada, não importa, vai parar também. Né? Então esse cara vai ser obrigado a abrir uma linha de negociação comigo, de ouvir o que eu estou querendo e tal. Então, é legal a gente pensar que esses movimentos, eles começam no Brasil aí, né? A gente tem essa como primeira greve, eu não posso, eu tenho um medo, às vezes, de determinar o com certeza foi a primeira greve da história do Brasil. Eu não sei se foi a primeira exatamente, mas é a primeira que se tem notícia, né? Então, mas assim, fica certo que a gente começa a ter esse movimento de greve no Brasil ali no finalzinho do século XIX, virando para o século XX. Eu acho que isso é o mais importante para a gente ter aí na mente, né? Greve operária, né? Influenciada pelas brigas que as discussões que já ocorriam na Europa. Voltando a lembrar que boa parte da mão de obra era imigrantes que vieram para o Brasil, né? Vamos lá. Porque outra coisa que tem que lembrar também é que você tem na Primeira República um surto de industrialização no Brasil, mas que ele ainda é tímido. Mas assim, o Brasil começa a industrializar, você tem indústria, você vai ter os primeiros movimentos operários, movimentos sindicais, as greves, a gente vai ter isso na Primeira República, mas assim, ainda é tímido em relação ao todo do Brasil. O Brasil ainda
era majoritariamente um país agrário, um país camponês, né? E esse surto maior industrial vai vir com Vargas lá na década de 30. E você tem e era localizado, né? Você tem Rio, São Paulo, acho que eram os grandes polos, né? Sim. Brasil era localizado nesse eixo aí, a questão e até a questão política mesmo estava em torno desse eixo, Rio, São Paulo, um pouco ali Minas, mas o principal era Rio e São Paulo. Em 1903 a gente tem o início de fundações de sindicatos, né, em São Paulo, né, 1903, e esses vários movimentos que a gente vai ter ao longo desse período, né, e em 1917, né, a questão da crise financeira que o Brasil, a gente viu isso na nossa live que a gente falou sobre a Primeira República, né, a crise financeira que o Brasil passou nesse período, né, vimos por alto, mas vimos, e o custo de vida elevado, a exploração do trabalhador estoura em São Paulo, mais especificamente numa fábrica têxtil chamada Cresp, né? Localizada ali na Moca, olha aí alguns detalhes, paralisou as atividades, né? Surge ele durante 45 dias, né? E puxou também outras fábricas, né? Mas ela ali eclodiu porque era em torno de, eu cheguei a ver, era em torno de 2.000 funcionários, mas isso era muito para a época, uma coisa assim, não tem um número, fugiu, era uma quantidade expressiva que essa fábrica tinha, né? E se desenvolveu, e isso ali, você já tinha um movimento de classe se desenvolvendo, e aí, ali acho que eclode, né? Porque primeiro... A greve, ela começa, logicamente, com os operários aí da empresa têxtil, né? Mas as reivindicações, elas vão se espalhar ali pelo centro ali, urbano de São Paulo, né? Você vai ter um grande movimento de paralisação, não só dos operários, começa com os operários, mas não só com eles. Porque eu acho que é isso que a gente ia falar no início, a gente acabou, enfim, indo para outros lados da fala. Mas você começa a ter esse ideal de classe, né? Classe no sentido, talvez a gente às vezes fale de classe e é um conceito marxista e tem uma galera que tem preconceito com Marx, né? Apesar de Marx ser genial naquilo que ele estudou de análise da sociedade do século XIX. A conscientização de classe, ela vem no sentido de eu tô ferrado, né? Trabalho 12 horas por dia, ganho uma miséria, moro num lugar insalubre, né? Não consigo dar um sustento, né, para minha família e tal. E o meu vizinho, às vezes, ele não vai trabalhar na mesma fábrica que eu, às vezes ele tem até um outro trabalho, mas ele compartilha dos mesmos problemas sociais que eu, não é? E aí, quando a gente fala de consciência de classe, eu acho que é mais ou menos isso, a gente olhar para o outro e começar a ver que nós, como grupo social, apesar de algumas diferenças que nós podemos ter, nós compartilhamos os mesmos problemas. Uma brincadeira que eu faço muito com os meus alunos, quando a gente fala de burguesia e proletariado, né? Aí eu dou o conceito marxista e depois provoco eles a pensar esse conceito aqui no século XXI. E aí eu dou sempre o exemplo do dono da padaria, né? Porque eu trabalho num colégio que quase em frente tem uma padaria. E aí assim, o dono da padaria, num conceito marxista, ele é burguês, porque ele é dono de um meio de produção, ele tem funcionários, ele paga salários e ele lucra, né? Só que ele é um cara, Domingos, não sei se está aí assistindo a gente ainda, não vai me deixar mentir, né? Provavelmente ele é descendente de português, né? Aí o cara todo dia acorda 4 horas da manhã, porque 5 horas, 5 e meia ele está abrindo a padaria. Ele é o dono, mas é uma padariazinha, gente. Então ele vai lá, ele abre a padaria, né? O cara começar a fazer o pão. Ele fica no caixa, porque ele não confia que ninguém fique no caixa. Então ele fica ali no caixa, contando dinheiro, né? E ele trabalha ali, claro, né? Ele tem os funcionários e tal, mas ele trabalha ali o dia inteiro. E aí vamos botar aqui valores ficcionais, tá? Ele paga R$1.000 para cada funcionário. E ele ganha no final do mês, ele consegue tirar de lucro no bolso dele R$20.000.
Beleza? Quer dizer, 20 mil reais que ele tira é muito mais do que os 1.000 que ele paga para cada funcionário. Isso é indiscutível, 20 vezes mais. Só que quando a gente pensa em sociedade capitalista, século XX, século XXI, esse cara, dono da padaria, que ganha 20 mil reais por mês, ele está muito mais próximo, a realidade de vida dele está muito mais próxima do funcionário dele que ganha 1.000 do que do dono da Coca-Cola ou do dono do Itaú. Quando eu falo de burguesia, eu não estou falando do dono da padaria, coitado. Que o dono da padaria pode ser um mau patrão, porque aí é um ser humano desgracento, né? Que explora o funcionário dele, que maltrata o funcionário dele. Aí é uma coisa do ser humano. Mas em termos de classe, esse dono da padaria ele está muito mais próximo de uma realidade social dos funcionários, não digo exatamente do funcionário dele, do que da burguesia de fato, sabe? Do latifundiário brasileiro, do cara do grande industrial brasileiro. A gente precisa começar a pensar nisso, porque é claro que existe o dono da padaria FDP, existe o dono da padaria escroto, mas quando a gente, né, sociedade, nessa briga de esquerda-direita e tal, e a gente critica o empresariado, a gente tem que tomar cuidado de não bater, às vezes, num cara que está muito próximo da gente, num cara que está ali todo dia, que resolveu empreender, que pegou um dinheirinho que tinha guardado, resolveu abrir uma empresa, que tem meia dúzia de funcionários e está gerando emprego, mas está ali acordando todo dia de manhã e tal. Ele não está ganhando dinheiro dormindo. Porque o dono da Coca-Cola pode ficar dormindo e está ganhando dinheiro. O dono do Itaú está ganhando dinheiro dormindo. O latifundiário brasileiro está ganhando dinheiro dormindo. Esse cara não. Então a gente precisa separar isso nessa conversa de consciência de classe, na minha opinião particular. Eu concordo. Na verdade, eu vejo isso como um grande ciclo, né? É o homem explorando o homem, que explora o homem, que explora o homem. É um ciclo... Mas aí, de novo, Carlos, a exploração não vai acabar nunca. Ela sempre existiu. Exatamente. Queimem bancos, não queimem padarias. Concordo, claro. Até porque o pãozinho é uma delícia. Eu adoro comer pão francês. Né? Dinheiro eu não consigo comer. Né? Enfim. Mas vamos aqui. A gente ia falar de Vargas, não vai dar tempo, porque tem 10 minutos, tá? Então vamos esquecer Vargas. Vamos esquecer o roteiro. Esquecer o roteiro? Não, essa luta, só falar, essa luta ela pediu, como sempre, redução de jornada de trabalho, a proibição do trabalho infantil, que era permitido nessa época, né? E a proibição de jornadas de trabalho de mulheres à noite. Né? Sim. Tem a questão do trabalho feminino, que é o trabalho infantil, que vai ser proibido, exatamente para poder gerar emprego para os homens e tal. Rapidamente, Vargas vai ser o governante. Concordo, Gustavo. Só falar duas coisas antes de você falar em Vargas. Uma, esse movimento de classes que articulou, né, possibilitou que em 1922 se fundasse no Brasil o PCdoB, Partido Comunista Brasileiro. Que é PCB. PCB, Partido Comunista Brasileiro. Obrigado pela correção. Eu olhei assim, li rápido, né, para adiantar. Né, é algo importante, né, na nossa história, a partir do movimento de oposição, né, e também em 1925, né, aqui no Brasil, o presidente Arthur Bernardes, na época, né, ele decretou o feriado no dia 1º de maio, seguindo algo que já acontecia na Europa. Isso aí é legal. Só mais um detalhe. Você sabia que nos Estados Unidos, apesar de ter a origem do 1º de maio ter vindo o símbolo dos Estados Unidos, não é feriado lá do 1º de maio? Não é considerado trabalhador. É um ponto que eu estava pesquisando, achei interessante. É o liberalismo. Liberalismo. Os que inspiraram, né? Ou então é isso, olha. Como o dia do trabalhador, o trabalhador tem que trabalhar no dia do trabalhador, entendeu? É igual no dia das mulheres, só mulheres trabalham. Né? O McDonald's fez isso, por exemplo. Né? É isso, acho que é lógico isso, né? Mas em 2 minutos, falar só do Arthur Bernardes e do Vargas, porque dá para juntar os dois. Tá. O Arthur Bernardes vai fazer o 1º de maio feriado, o Minguinho já tinha até escrito isso nos comentários.
E nós temos anotado aqui nas nossas anotações também, e tem o Vargas, que vai ser o cara, né, muito conhecido, lembrado pelos direitos trabalhistas, né, 8 horas de trabalho, férias, 13º, salário mínimo, etc, etc, etc. Posso ter falado alguma besteira aqui, porque nem todas as leis vieram ao mesmo tempo, né? Não, Mas não, na vocês verdade, entenderam. as leis, deixa eu só falar, as leis, ele foi implementando as leis e a partir de, no ano de 1943, em maio, 1º de maio também, a Sim, questão do sim, sim. simbolismo, da data, né? Isso, Ele claro. lança um decreto unindo essas leis na nossa conhecida CLT, tá? Beleza. E o P, Você só é o falando homem das assim, datas, porque eu não sou o homem das datas. Mas aí, o que eu a, queria falar é o seguinte. A gente precisa ter muito em mente que tanto o Arthur Bernardes com o feriado, quanto o Vargas, com todas essas leis, é claro que eles têm os seus locais na história, né, de registro, ok, mas às vezes tem gente que glorifica, né, que quase transforma em mito, né? Ah, não, porque o pai dos pobres, porque ele olhou pelo trabalhador, porque ele é... Gente, acho que essa live toda ficou claro que o movimento de trabalhadores, ela vem, no mínimo, eu estou falando de um trabalhador ligado ao capitalismo, né? Ligado à Revolução Industrial. Vem do século XIX. Então, assim, é muito tempo de luta, é muito tempo de movimento humano reivindicando mudanças até os políticos chegarem e canetarem essas mudanças. Então, assim, isso é fruto de luta, de muita luta. E lembrando, Vargas era populista, então Vargas tinha um interesse em trazer para o lado dele esses trabalhadores. Né, essa ideia, eu acho impressionante, assim, fascinante, né? Que a ideia, quando o pessoal, eu falo assim, pô, Vargas, ok, as leis trabalhistas foram um ponto positivo que a gente não pode negar, né? Mas ao mesmo tempo que ele criou as leis trabalhistas, ele criou mecanismos para controlar essa população que não estava perdendo controle. Porque eu falei rapidamente dos sindicatos. E a partir do momento que eu perco o controle da população, eu posso perder a governança de um país. Então essas leis, quando você determina o salário, e aí ele determinou o salário, mas ele determinou o salário mínimo. Ele não determinou um salário bom, ele botou um mínimo que a pessoa deve ganhar para não se revoltar. É o mínimo que ela consegue sobreviver ali. Outra questão, ele dentro dos sindicatos, Vargas é muito esperto, ele é chamado Pelego. O Pelego, o famoso Pelego. Né? O Pelego. Que são membros ligados a Vargas, se infiltravam em sindicatos, como a gente tem isso ainda nos dias de hoje, né? Sim, em movimentos sociais, que já foi comprovado, né? Sim, por isso que eu citei no início da live isso, né? Desmoralizar aquele sistema, ou para você delatar quem está se organizando para se revoltar contra o governo. Então, ao mesmo tempo que ele dá uma questão, um mínimo ali para a população não se revoltar, ele cria mecanismos dentro desse mínimo para evitar essa revolta e manter o poder. Eu acho que, assim, isso que a gente tem que ter em mente. Lógico, sim, a luta por esse vem dos sindicatos. Então, sim, como você chega a um ponto que você não tem para onde você fugir, né? Você não tem mais, ou você dá aquilo, ou você vai perder a governança do seu próprio país, você dá, mas cria mecanismo do quê? De você controlar a população. Então, sim, as leis trabalhistas foram boas em certos pontos, sim, mas ela também cria mecanismo de você controlar essa massa de população. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, minutos finais, eu não esqueci da pergunta do Domingos, não. Domingos perguntou lá no início da live se é o dia do trabalho ou se é o dia do trabalhador. Exponha a sua opinião rapidamente, porque está acabando o nosso tempo. É o dia do trabalhador, sim, porque o trabalhador, esse trabalhador que lutou ao longo da história, que busca, e até os dias de hoje busca por condições melhores. É você tirar a ideia daquela festa que, me desculpa, eu acho que acaba passando muito desapercebida, né, a questão do dia 1º de maio, né, que hoje a TV mostra a festa do trabalhador, para ser um dia de luta, é um dia de conquista e é um dia de comemoração dessas conquistas que estão sendo esvaziadas pelo nosso governo atual. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Lógico, hoje está melhor do que antes, eu vou voltar à sua fala, sem dúvida, do que a gente vivia, sem dúvida. Mas a gente não pode permitir
que a gente retroceda. Isso não entra na minha mente. Não entra você voltar a não ter... Você tem uma flexibilização na hora de jornada de trabalho. Você voltar a ter 12 horas de trabalho. Você voltar a ser explorado e o patrão fazer tudo com você. E você jogar fora anos de luta que você teve para conseguir o mínimo. Isso não entra na minha cabeça. Desculpa, eu não sei como alguém pode ser a favor disso. Então, eu concordo com você. Eu acho que a gente não pode ter retrocesso. Mas eu acho também que essa discussão ela tem que ser feita de forma sóbria. E, infelizmente, a gente vive no Brasil hoje um momento que não está conseguindo discutir nada. Porque toda discussão está sendo polarizada ao extremo e com... Extremistas, exatamente. E com um sentimento que não tem que ter, né? Tem que ser racional. Então, assim, eu acho sim que o Brasil precisa passar por uma reforma trabalhista, sim. Como precisa passar por reforma em todos os campos. Mas não para retroceder, para exatamente... aumentar, para a gente se atualizar, né? A gente tem profissões novas, a gente tem realidades sociais novas, a gente precisa se adequar a isso, mas a gente precisa se adequar a isso conversando foi bloqueada, muito. tá? Só para falar, eu tô sabendo, tô sabendo. Nosso governo não quer pessoas que tenham memória. Exatamente. Povo que tem história tem memória, quem tem memória não repete os erros, aquela questão cíclica, ok? Vai, continua, desculpa. Não, nada, tranquilo, mas é isso mesmo. Só para então, assim, apimentar o final. Eu acho que essas reformas todas são importantes, mas com discussão racional, com participação da sociedade nessas discussões e etc. Última colocação, porque falta realmente muito pouco tempo. Será que temos um direcionamento sobre o ponto de vista legal, tributário, fiscal, em que as relações de trabalho possam ser equilibradas? Acho que não. Pelo menos não num horizonte de futuro de médio prazo. Acho que não. Acho que a gente ainda vai continuar tendo uma série de desequilíbrios e acho que a gente tem que continuar lutando, tem que continuar buscando, mas, de novo, essa luta ela tem que ser racional, né? Essa luta ela não pode ser extremista. A gente tem que entender, agora eu vou falar uma coisa que tem gente que vai me criticar, mas quando a gente fala de conservadorismo e de progressismo, né, de progressistas e conservadores, a gente precisa entender que os dois grupos são importantes na sociedade, né? E que os dois grupos têm que existir um equilíbrio. Eu tenho um desequilíbrio exatamente quando um desses dois grupos acaba tendo uma influência maior. Então, por exemplo, a gente hoje pode dizer que a gente está vivendo um governo muito conservador, e isso é ruim. Mas também, se fosse ao contrário, também seria ruim, né? A gente precisa ter esse jogo de forças aí equilibradas. Bom, 1 minuto e 45 segundos para o Instagram nos derrubar. Então, Carlos, seus agradecimentos muito rápido, que a gente vai finalizar. A gente ia ficar mais tempo aqui, né? Mas não dá, 1 minuto e meio. Vamos lá. Agradecer a você, Bruno, por mais um bate-papo, que esses bate-papos acabam me influenciando a estudar, a dar uma pesquisada, a relembrar assuntos que estavam adormecidos, né, na minha mente e a passar esse tempo de quarentena, né? Agradecer a todo mundo que esteve presente, né, e estaremos aí na próxima quinta-feira com um tema que vocês vão escolher. E a galera vai escolher. Então, galera, olha só, agradecer primeiro todo mundo aí que veio assistir a gente, para que vocês tenham gostado. Não dá para falar de tudo, né? A gente tenta falar o melhor possível. Semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, eu vou estar aqui com a minha grande amiga Áurea Stella, sambista e historiadora. Estaremos conversando sobre a história do samba. E quinta-feira, de novo, com o Carlos, com um tema que vocês vão escolher lá no Instagram. Vou fazer uma votaçãozinha para vocês escolherem. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite, bom feriado. Rodrigo chegou tarde, já estamos acabando. Bom feriado, bom final de semana aí para vocês. Valeu, galera.